neste argumento eu vou entrevistar o senador Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso. Nós vamos conversar sobre a dívida dos estados. Senador, esse tema tem sido muito discutido, há um projeto já aprovado na Câmara, que agora está sendo discutido aqui no Senado, que procura exatamente renegociar ou facilitar a renegociação das dívidas dos estados e dos municípios. Como é que o senhor tem se posicionado sobre este tema? É um prazer mais uma vez estar aqui falando aos telespectadores da TV Senado. Quando, na minha passagem por aqui no ano de 2012, nós já levantamos essa questão da dívida dos estados. Eu fui prefeito, também fui secretário de Estado e sei das dificuldades que os estados têm em relação ao cumprimento e pagamento dessas dívidas que foram contraídas no momento que a economia do Brasil era num cenário totalmente diferente do que é hoje. Hoje nós temos um cenário de inflação controlada, de juros baixos e em alguns casos, tipo Mato Grosso, ela tem uma dívida de 5 bilhões, já se pagou mais de 20 bilhões dessa dívida e continua se devendo 5 milhões, ou 5 bilhões. Então, o governo federal, apesar das constantes tentativas dos últimos anos de renegociar essas dívidas, o governo federal sempre foi insensível a essa situação de renegociação. E, recentemente, o governo do estado de Mato Grosso conseguiu aqui no Senado uma autorização para que uma instituição financeira internacional comprasse uma parte dessa dívida do estado, com uma condição bem melhor do que a que o governo federal oferece. E isso abriu a porteira, eu acredito, para que outros estados também fizessem esse tipo de operação e até mesmo para o acordar do governo federal em entender que não tem como manter mais esse sistema. O governo agindo como o próprio agiota de estados e de municípios. Então, esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara e está em tramitação no Senado Federal, com certeza vai fazer com que essas dívidas sejam repactuadas, em juros e condições melhores do que estão hoje, aliviando os caixas dos governos estaduais e também dos municípios. Em resumo, a lei, esse projeto que está sendo tramitado, pretende a troca do indexador, antes era o IGPDI, para o IPCA, e o alongamento das dívidas. Exatamente. O IPCA, no ano de 2013, teve na faixa de 6%, 6,5%, então é um juro mais factível, para se pagar. E o IGPDI estava aí na faixa de 16%, 17%, até 20% de juros ao ano. Então isso impactava muito negativamente nas economias dos governos estaduais e também municipais. E o alongamento no prazo para o pagamento das dívidas também está contido nesse projeto? O alongamento é repactuação da dívida, reperfilamento de acordo com a capacidade de endividamento de cada estado ou de cada município. Então isso, o Senado aprovando aqui, com certeza vai ser um passo muito grande para os governadores que estão sufocados, com os compromissos, com folha de pagamento, com os encargos e mais esse pagamento dessa dívida que hoje realmente alguns estados como Rio Grande do Sul, o qual o governador Tarso Genro tem feito uma cruzada muito forte nesse sentido, o estado hoje está inviabilizado em função de dívidas contraídas em anos passados. O senhor acha que a partir da aprovação dessa proposta vai sobrar mais dinheiro para investimento de forma geral nos estados e nos municípios brasileiros? Com certeza, porque o estado hoje, os estados e municípios estão engessados, com os compromissos que já existem, mas a primeira conta que se paga é a conta das dívidas junto ao governo federal, mesmo porque as mesmas já vêm descontadas nos repasses que o governo faz, que são constitucionais para estados e para municípios. E o senhor acredita que essa proposta venha a ser aprovada ainda este ano? Eu acredito, tenho a perspectiva de que agora no mês de maio, o Senado, uma pauta positiva aí, um mês antes da Copa, possa colocar o projeto em discussão, nas comissões já foram tramitar, então acredito que essa questão do acordo de líderes aí nos próximos dias, nós estamos votando isso aí e fazendo um pouco de justiça com os nossos estados e também com os municípios. Outra proposta que está tramitando na Casa trata da criação de novos municípios, muita polêmica também em torno dessa proposta. Chegou a ser aprovado até um projeto originalmente apresentado uma proposta do senador Mozarildo Cavalcante, foi aprovada no Senado, foi aprovada na Câmara, vai sofrer um veto da presidenta Dilma. E agora o assunto retorna já com um certo consenso, inclusive com o apoio do governo. Como é que o senhor se posiciona diante dessa outra questão? Eu sou municipalista, fui prefeito de um município recém-emancipado e sei da importância
de que um município, quando é viável, um distrito, quando é viável, ele se torne município. O que aconteceu foi que aí nos anos 90, houve assim uma farra de emancipações de distritos no Brasil todo, né? E que na época, logo depois, quando o ex-ministro José Serra, ministro do Planejamento, ele enviou um projeto de lei tirando a autonomia dos estados, das assembleias legislativas estaduais, em criação de novos municípios, trazendo isso para uma esfera do Senado Federal. E a partir de então, nunca mais foi criado nenhum município, nunca mais se emancipou nenhum município, e ficou sempre uma briga das assembleias querendo que essa autonomia voltasse para os estados, para a criação de distritos ou de fusões, etc. E com esse projeto do senador Mozarildo, né, que foi aprovado na Câmara, no Senado, depois na Câmara, mas foi vetado pela presidente, e que, no entender nosso, é o equívoco, quando o governo fala que vai aumentar o custo com a criação do novo município, o governo tem um equívoco, porque, na verdade, existe um fundo, e esse fundo é dividido entre os critérios estabelecidos de população, de renda, de área territorial, por todos os municípios, mais de 5.000 municípios no Brasil. Então, houve um equívoco, mas também tem uma preocupação do governo de voltar àquela farra que existia anteriormente. Então, existia dentro aqui do Senado Federal e também da Câmara uma determinação forte em derrubar o veto da presidente, né? E foi construído um acordo, então que se apresentasse um projeto alternativo, que é um projeto já, como você falou, um acordo estabelecido entre líderes, de que esses critérios nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, que são regiões que estão em desenvolvimento, que não tem tantos municípios ainda e que precisam de ter uma atenção diferenciada. Mato Grosso, por exemplo, tem distrito que está situado a 300 quilômetros da sede do município. Então é muito difícil o município mãe dar algum atendimento na saúde, na educação, ou manutenção das estradas vicinais desse distrito. Então requer essa preocupação. Vou dar um exemplo do distrito de Castelo de Sonhos, no Pará. Ele está a 700 quilômetros de Altamira. Castelo de Sonhos realmente fica... é muito difícil. E o senhor disse que o senhor integra um município que era um antigo distrito que foi emancipado. Que distrito, que município é esse? Eu fui o primeiro prefeito do município que foi emancipado em 92. Eu fui o primeiro prefeito, Nova Marilândia, no estado do Mato Grosso. E se você for em Nova Marilândia ou com qualquer outro distrito que foi emancipado, no Mato Grosso, pelo menos que eu conheço, ninguém quer votar a condição de distrito. Ninguém quer votar. O senhor acha que, no caso específico, foi realmente uma decisão assim, positiva do ponto de vista da população em geral e até do tesouro público, do tesouro estadual? Foi muito positivo. No meu caso, lá de Nova Marilândia, por exemplo, quando ia uma máquina, uma patrol dessas do município sede na cidade para dar uma limpada, as crianças saíam correndo atrás, aquilo era uma novidade, uma vez por ano, né? Quando se emancipou, você teve a oportunidade de comprar máquinas, de comprar ambulância, de você equipar uma saúde melhor, uma educação melhor. Então, tudo isso é uma evolução. A população está muito mais bem assistida melhor assistida do que antes. Com toda certeza, com toda certeza. Então, nesse projeto agora que nós estamos acordados em votar aí, tem só uma questão sobre a área territorial, porque o governo colocou que deveria ter pelo menos 200 quilômetros quadrados para que se torne município. Tem uma preocupação do governo, porque nos anos anteriores também, tipo assim, um bairro de uma cidade acabou emancipando aquele bairro. Entendeu? Então aí são as regiões metropolitanas que se colocam, né? Então tem uma preocupação de daqui a pouco isso não virar novamente uma farra, de estar dentro das grandes cidades, você pega um bairro e transformar ele em município. E no caso da região sul e sudeste, ficou estabelecido que para criar um município tem que ter 20 mil habitantes, né, e tem que ter renda para que ele se mantenha. E nessas regiões, como são regiões desenvolvidas com um índice populacional muito grande, com certeza é muito fácil você pegar na região metropolitana qualquer um bairro lá que tenha 20 mil habitantes. Então tem essa preocupação do governo de realmente estar sinalizando isso aí para que isso não volte a acontecer essa farra. Mas no caso nosso do Centro-Oeste e do Nordeste e Norte, nós ficamos muito bem atendidos. A exigência é de 6 mil habitantes, e que tenha condições e receita para se manter. Então, no Mato Grosso, por exemplo, tinha lá um sonho de fazer
emancipar 25 distritos, isso não vai ser possível. Mas acredito que tenha 10 que tenha viabilidade para se tornar município. Isso que atenda aos critérios definidos pelo novo projeto. Exatamente. De acordo que o senhor acha também que vai ser aprovado ainda este ano? Vai ser aprovado agora. Acreditamos que a semana que vem nós só voltamos só a entrar num acordo sobre essa questão da área territorial exigida de cada município. Então, tem municípios do Nordeste, o pessoal no Nordeste principalmente não estão concordando, porque eles entendem que tem cidades lá, que tem população, que tem renda, mas que a área territorial não é 200 km², né? Mas que tem todas as condições. Então, vai ter que se negociar isso a semana que vem para chegar a um consenso. O governo também pensou em colocar uma distância mínima entre o município sede e o município a ser criado, entendeu? Então, tem só esse detalhe para acertar e a gente acredita que na semana que vem a gente consiga concluir e votar esse projeto. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões ou fazerem sua crítica, podem ligar no Alô Senado no número 0800 61 2211 ou acessar o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.